podemos perder a coroa. Os evangelhos são para a igreja. Comentário de Mari Persona. Coroa, ela é um prêmio. Você já viu o concurso de Miss? E você já viu o concurso de Miss que uma Miss que perde toma a coroa da outra? Procura no YouTube, você vai ver. A mulher vai lá e agarra da cabeça da outra a coroa. É minha. É isso aí, é tomar a coroa. Então, a coroa é um prêmio. É uma premiação por ganhar, né, por ter o direito àquilo. Porém, você pode perder a sua coroa se você for negligente. Lembra lá que os homens dormiram, né, e veio o inimigo e plantou joio no meio e tal. Então você pode perder a coroa também pelo seu andar, pela sua maneira inconsequente de ser. Você perde a coroa. A própria Miss perde a coroa, você sabia disso? Se a Miss pisar na bola, na vida moral dela e tal. Hoje nem tanto, né? Hoje o pessoal não está ligando muito para isso, não. Mas antigamente tinha isso. Se a Miss pisasse na bola, perdia a coroa. Serve também para os missos. Mas é isso. Perder a coroa é realmente você não ter mais as prerrogativas necessárias para ser beneficiário dela. Não tem nada a ver com salvação, hein? Não tem nada a ver com salvação. O versículo fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma outra passagem que fala da coroa da vida, né, também. É um prêmio, é um prêmio, é uma recompensa. É uma recompensa. Porque veja que ele está falando aqui para você perseverar no que você tem, né? Guarda o que tens. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque qualquer pisada de bola, de repente você estava com uma vida tão boa no Senhor, com excelente testemunho e tudo mais, aí você dá uma pisada de bola homérica aí, e aí vai tudo para o vinagre. De repente é mais fácil perder tudo do que conquistar, né? Porque a vida cristã, ainda que a salvação não vem por esforço, mas a vida de comunhão vem por esforço. Claro que é por graça, né, misericórdia de Deus, mas vem por perseverança. Perseverar em oração, por exemplo, o apóstolo escreve na carta, né? Então tem coisas que são sim por perseverança, por esforço, não a salvação, jamais. Os evangelhos foram escritos para a igreja. É tudo para os judeus, nos evangelhos. Porque a única passagem nos evangelhos que fala da igreja é Mateus 16, quando ele fala: edificarei a minha igreja. E Mateus 18, quando ele fala a maneira de agir quando estivessem congregados ao nome do Senhor em igreja ou em congregação. E ali não bastava o fato de serem 2 ou 3. É muito importante entender isso, porque todo o diálogo ali começa quando fala: se o irmão tem alguma coisa contra você, vai e trata com esse irmão só. Então é você e esse irmão, 2. Aí, se não resolver o assunto, leva mais um. Aí vocês já são 3. Né? Então a gente podia falar assim: então já estão 3 reunidos ali, ó, resolvendo uma questão. Então Cristo está no meio, o Senhor Jesus está no meio? Não. Eles não estão resolvendo uma questão com a autoridade que o Senhor deu à Assembleia para resolver questões. Por que isso? Porque não estão. Porque ele fala assim: se não atender também essa testemunha, 2 ou 3 testemunhas, né? Ele fala, leva 2 ou 3 testemunhas, que pode ser até 4 então, que estão ali nessa conversa. Se não atender, leve à igreja. Dize-o à igreja. E aí a igreja é que vai determinar. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, às vezes você pega cristãos que você está conversando com 2, 3 irmãos, assim, de alguma denominação e tal, aí um fala assim: você vê que legal, estamos 2 ou 3 aqui, o Senhor Jesus está no meio. Não está no meio. Porque o Senhor que se colocar no meio é no sentido de autoridade. Ali está tendo uma reunião com autoridade para tomar decisões que serão sancionadas no céu, né? Assim como na terra serão sancionadas no céu. Agora veja o seguinte, um bom exemplo é o Senado brasileiro. Existe o Senado brasileiro, não sei quantos senadores tem, o pessoal de Brasília é que sabe, mas tem lá, vamos falar que tem 100 senadores. Quantos? 81 senadores. Agora tem 80, porque o Jonathan está aqui, né?
81 senadores. Quando o Senado está reunido, ali é o Senado. As decisões são tomadas no Senado. Ah, mas espera aí, faltou Jonatas. Está só com 80. Não importa, é Senado do mesmo jeito. Não, mas só tem 2 senadores lá. É Senado, pode não ter o quórum para alguma votação, não sei o que, mas é Senado. Agora, digamos que lá o Alocumbre, né, que acho que é o presidente do Senado, o Alocumbre... Alocumbre... Alcolumbre. Você viu como é que eu entendo de política, né? O Alcolumbre. Mas também, né? Bom, agora é um nome bastante conhecido, porque agora é a época de álcool, né? De álcool gel, alcolumbre, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, imagina que ele deu um churrasco no sítio dele, na fazenda dele, ele convide todos os senadores. Eu pergunto, o Senado está reunido? Não, não está reunido. Então, o estar reunido ao nome do Senhor tem um caráter oficial. É como a empresa tem os funcionários, mas tem um dia que convocam a reunião da assembleia dos acionistas, tal. É uma coisa solene. Então, essas 2 passagens se referem à igreja. Agora, ainda que não tenha sido dirigido à igreja, porque lembre-se que a igreja só seria formada em Atos 2. Então, o que vem antes de Atos 2 não é a igreja. Por isso que o Senhor Jesus falava para dar o dízimo. E muito fala assim, Jesus mandou dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Sim, ele mandou dar o dízimo, porque era judeu. No judaísmo, tinha que dar o dízimo. Ele curava alguém, ele mandava e apresentar o sacerdote no templo. Como é que você vai fazer? Vai comprar uma passagem para o cara de Jerusalém hoje? Era assim que funcionava lá. Mas não tem caráter de igreja, nada ali. Porém, existem princípios ali que aplicamos a nós como crentes agora no Senhor Jesus, porque o Senhor que nós seguimos é o mesmo Senhor. E existem promessas que a gente também vê que ele deu aos seus discípulos, principalmente no final do Evangelho de João, por exemplo, que ele já começa a dar algumas promessas de quero que onde eu estiver estejam também comigo e tudo. Isso valeria tanto para apenas os discípulos se a igreja não fosse formada. Quando ele fala, por exemplo, para os seus discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Para quem que ele falou isso? Não falou para a igreja. Ele falou para os discípulos ali, que representavam, nós sabemos agora, o remanescente fiel que vai se converter depois, durante os 7 anos. Porque eles vão sair também pregando o evangelho para todo canto, o evangelho do reino. Mas nós sabemos, quando nós vemos o exemplo dado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, nós dizemos, então é para a gente pregar o evangelho também. Então também é para nós esse princípio ali. Mas se a igreja não existisse, aquilo continuava valendo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.